Sotaque alemão? Alma Latina, Bem-vindos no nosso canal. Eu sou Francisca, chilena, eu moro há 9 anos no Brasil e cresci na Alemanha. Eu sou a Giovana, brasileira, cresci na Alemanha também, morei na verdade minha vida inteira lá e voltei pro Brasil faz 5 anos. É isso. E a gente está aqui no segundo capítulo da nossa série. Isso, bem-vindos na segunda temporada. Exato. E a gente traz hoje um assunto que é mais acadêmico, né? A gente divide os Isso. assuntos na nossa série. Sim, a gente tem um quadro que a gente fala sobre cultura alemã e principalmente diferenças de cultura Exato. também, né? Alemanha e Brasil, que não são poucas. E nós temos um quadro que é esse hoje, onde a gente fala sobre estudar alemão, sobre a língua alemã, onde nós damos dicas e tudo. E qual o assunto exatamente que nós escolhemos para hoje? Então, falar. Isso. Falar alemão. Falar alemão. Especificamente a parte emocional, que é uma coisa que a gente se reconhece também, Sim. né? A gente é estrangeira, a gente aprende outras línguas, então tem um componente emocional, mas também tem um Super. componente específico da língua alemã, Sim, exatamente. certo? É. Uhum. E aí você estava me contando, né, sobre uns alunos que moram em Berlim. Isso. Eles, várias vezes eu vejo eles postando nos stories que eles não têm coragem de falar. E eu sempre tento incentivar, porque eu sei que eles foram muito bons nas aulas, eu sei que eles Sim. sabem falar. E, assim, tipo, você tem o B1, né? Mas mesmo assim você tem esse bloqueio, esse medo de falar. A gente E queria esse é falar o um pouco ponto. sobre isso. Então a gente vai dividir em duas partes. Na primeira, algumas dicas bem específicas do Sim. alemão mesmo. Sim. E uma segunda parte, a gente quer mais emocional. Que o bloqueio emocional que você tem, que você não tem a coragem para falar. Mas temos algumas dicas mais específicas, né? Sim. A primeira era essa ideia que a gente estava conversando sobre realmente deconstruir a sua ideia. Se você quer expressar uma coisa, uma ideia mais complexa, no alemão você tem que dividir os assuntos em assuntos pequenos. É basicamente mini ideias, né? É, tipo, separar em mais frases, assim, não tenta se expressar com algo que talvez seja para aquele momento, você não tem as palavras e tudo, e daí você tenta formular tudo, não sei, em uma frase, assim, muito comprida. Vai passo a passo. Und. É, isso. Vários unds. Porque lembrem que a posição do verbo no alemão é fundamental. Lembrem que no alemão nós temos Hauptsätze e Nebensätze, ou seja, a posição do verbo muda. Isso. Então a gente recomenda, tipo, uma frase, Hauptsatz, Nebensatz, ponto. E daí, Hauptsatz, exatamente, Nebensatz. isso vai facilitar a vida de vocês. Eu acho que essa é a primeira dica e ela é fundamental. Eu sei que soa, tipo, mas é difícil. Não, mas treinem ela. Realmente treinem ela. Se vocês querem contar uma história para um amigo, gente, pausa. Uma frase conector, uma frase, ponto. Uma frase conector, uma frase, ponto. Sim. Fundamental. Eu acho que essa é a primeira dica. Sim, certo? perfeito. Amei. E a segunda, qual que foi que a gente estava conversando? Sobre realmente decorar Redemittel, que são formas, expressões fixas para você falar no idioma. A gente faz isso muito em aula e às vezes nós temos a impressão que os alunos não entendem o porquê, não é só para passar na prova do B1, por exemplo, é para realmente te ajudar, auxiliar no seu dia a dia lá, porque o que acontece? Decorando de cor mesmo esses Redemittel, eles te dão uma estrutura já pronta para o resto da frase. Então, você tem que pensar menos no momento. Se você já decorou aquilo, você já sabe como começar, e daí, com o B1, com certeza, você vai saber como terminar também. Então, isso pode te ajudar muito no dia a dia, porque ele já dá uma estrutura pronta, né? A gente estava falando isso. E o ponto é que os livros, eles entregam esses Redemittel desde o A1. Sim. Então você consegue, com essas frasezinhas, já falar, e por isso que a gente fala, né, que no nosso curso a gente enfatiza a conversação. Como que eu falo no A1? Não é que você fala, é que você vai decorando frasezinhas, que com o tempo você aprende a completar, mas o ponto é que você já consegue ir falando
certas frases, né? E Isso, no final de cada curso você já tem uma, sei lá, 50 frases, eu não sei. Mas você consegue cada sim, sim. vez mais ir É, falando. é. Então, por isso que no alemão é um pouquinho diferente, a gramática vá da mão com a expressão. Isso. Uhum. Você não tem como se jogar e falar, ah, Giovana, não, eu quero só falar. Não, não tem isso. É, infelizmente não tem. Tem que Não tem. aceitar, sei lá, realmente se abraçar nesse momento e ter um pouco de Sim, paciência e indo com o tempo, porque realmente tem umas expressões específicas da língua, a gente estava falando sobre isso exato. também, que como qualquer língua, tem umas expressões específicas do português que você traduzir ao pé da letra, literalmente, para o alemão não vai fazer Não sentido, que funciona, nem ao não contrário funciona. também não faz com várias expressões. Sim. Então, Então, esse é o é. ponto. Não subestimem a importância dos Redemeter. Isso, é, exatamente. É para É ajudar bem. vocês, é. Exato. Uhum. E aqui vem a parte mais. Bom, é que a gente escreveu aqui a pronúncia, mas isso vai ser um outro vídeo. Isso, a gente vai fazer um vídeo só sobre pronúncia, Sim. que merece um Mas vídeo só não só. deixarei, claro. É um ponto, mas a gente tem Sim, dicas, calma. é. A parte emocional, que eu gosto Sim, muito. Eu acho que o que eu mais gosto de dar aula para grupos tipo B2, né, ou sim. C1, Hum, é que a gente já começa a falar na parte emocional, né? Você já tem uma estrutura gramatical, você já tem vocabulário, e aí isso. vem o que você falava, né? A pessoa tá morando lá, ela se dava bem nas aulas aqui Sim, e não mas consegue. tem o bloqueio. Uhum. E aí a parte do bloqueio, eu acho que o mais importante é Uhum. você reconhecer a emoção que está bloqueando você no momento da fala. Porque todos nós temos momento que você Isso é fala, excelente, sim, que você se excelente trava, né? Você tá ponto. falando e tem um momento em que você não Sim. consegue. Não, e não consegue. Nossa, e eu já tive isso muito com Sim, português, muito. Principalmente em momentos, assim, que eu estava, sei lá, muito ansiosa. Não sei, por exemplo, sim. antes de uma entrevista de emprego, ou sei lá, Claro. para conhecer os sogros, as sogros, né? Assim, daí você fica meio ansioso e isso trava muito essa emoção. Eu tenho isso muito com Sim. português também. Tem muitas pessoas que até hoje em dia ainda, não sei, tem pessoas que, tipo, meu português, sei lá, eu sou outra pessoa, assim, eu não consigo ser eu mesma. Tem É aquele negócio da estudos que emoção. falam que É, a gente é diferentes pessoas sim, com diferentes línguas. Eu sim, li isso. Mas voltou isso, então. Reconheça a emoção do momento em que você trava. Por que que você tem adorei. que ir reconhecer a emoção no corpo, né? Não, você pode colocar um nome, sei lá, eu tenho raiva, frustração. Sim, Não importa muito o nome, mas o corpo, reconhece ela. Por quê? Porque você não pode permitir que ela tome conta de você. Esse é o sim, ponto. excelente, Então, maravilhoso. quando você começa a reconhecer a emoção, Hum, você também começa a. Você pode desenvolver técnicas tão simples como respirar, sabe? Às vezes é só fazer uma sim, pausa, respirar. E quando a gente estava conversando, né, que eu falei, e o que que você precisa? Você precisa reemplaçar essa sensação por uma emoção boa. E eu acho que aqui mais vem na minha mente a compaixão por um mesmo. sim, sim, Gente, super. compaixão com É, vocês, sabe? é É verdade. tanto que vocês estudaram, tipo, a gente tá Isso. nesse lugar depois de ter sacrificado muito. Isso, não se cobrar tanto, né? Realmente se abraçar e tudo. É, Sim. Então é isso, assim, primeiro reconheçam quando que seu corpo trava perfeito. e depois vocês estão treinando isso, né? E depois é tentar, quando essa emoção vem, Hum. tragam na sua mente um pensamento amoroso, literalmente amoroso Perfeito, com isso é vocês. excelente, porque como aconteceu comigo também, eu reconheci que era principalmente em momentos de ansiedade, assim, Sim. eu não encontrava as palavras no português, eu ainda tenho isso hoje em dia um pouco. Então é bom, né, você reconhece e daí você já sabe lidar melhor com isso. Excelente, É que adorei a esse é dica. o ponto, né? Porque a gente tem, por exemplo, o que a gente falava, se você é mais burro numa outra língua. Eu sou mais É, inteligente no espanhol, eu sou gente. muito mais inteligente no alemão, muito, muito intelectual no alemão. Meu vocabulário no alemão, Mas esse é o ponto, entendeu? Então a meu vocabulário. gente não pode permitir que essa emoção, no meu Isso, caso, vem insegurança. Eu me sinto é, burra, eu me sinto é, insegura. Se eu permito que essa emoção tome conta,
Exatamente. Eu não consigo simplesmente Excelente evoluir, ponto que você né. trouxe, verdade. É. Sim, Super. porque frustração, a gente é mais É. burro, o que mais? A gente fica É, a gente se sente, né, a nervoso. gente nem é, assim, necessariamente mais burro, mas a gente se sente, porque a gente não Claro! consegue, né, expressar da forma que a gente se expressaria na língua materna. Exato. É. Uhum. Então, resumindo, É, dicas práticas sim. Decorar Redematel, com exato, certeza. fundamental. E o que mais você falou no começo? Dividir em frases curtas, Isso, fundamental, perfeito. fundamental. E a parte emocional, que a gente estava Isso, falando agora, que é sim, reconhecer a emoção, não permitir que ela tome conta de você. É óbvio que você vai excelente. treinar isso aqui, né, demora um É. pouquinho, mas reemplaçar por um pensamento mais acolhedor, né, com você É, mesmo. sim, isso, exatamente, adorei. Sim. Arrasou. Não, e depois a gente vai dar umas dicas, porque a Giovana também, Sim. você faz Ayurveda, enfim, a gente tem esse lado mais É, humano, super. que eu Os acho meus alunos que sabem. porque e acho que por isso Óleo também essencial e tudo. mas que por isso que Chazinho. a gente encaixa bem também, É, porque a gente verdade. tem essa coisa mais humana que a gente Sim. leva para as aulas. E a gente tá no mesmo lugar que vocês, porque nós aprendemos Exato, várias novas línguas também. O português para nós 2 é novidade. Eu fui alfabetizada em alemão, então alemão é minha língua materna. Então, para exato, mim, o português é uma língua estrangeira também, como pra Fran. Então, nós conseguimos entender vocês, a gente tem muita empatia com vocês também. total. E eu É. acho que você vem um vídeo com dicas para, sabe, para se acolher no processo do É, estudo do alemão, que eu acho sim, que não é que é excelente. desafiador, eu gosto de falar É isso, desafiador. é É, desafiador. não, com Não é certeza. difícil, gente, é só desafiador. Isso. É isso. Ai, Obrigada. adorei! Foi ótimo esse. Gostei Gostei. também. Até a próxima segunda-feira. Isso, nós estamos agora sempre segundas na Exato. segunda temporada, e é isso. Perfeito. Abraço, tchau.